Olá, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language, and even if your story is not so happy today. Because today we're going to take a look at some expressions to express failure and all the consequences that come from failing, right? But before I forget, head over to www.intermediateportuguese.com/verbs and you'll find a secret resource to help you succeed in speaking Portuguese with confidence and ease. I've been Ellie, and let's get started. Acabei de voltar da empresa. Estou cabisbaixo. Só quero enfiar a cara na cama e dormir. Acho que acabei de perder a chance da minha vida. Eu já vinha lutando por essa vaga havia mais de 5 meses. Falei com minha chefe e ela me disse que, se eu apresentasse um projeto de trabalho para o novo cargo e esse projeto convencesse o conselho da diretoria, eu ficaria com a promoção. Eu dei meu suor para fazer esse projeto. Passei várias noites em branco. Abri mão de sair com os amigos, virei a cara para qualquer possibilidade de diversão. Virei um santo. Na hora da apresentação, comecei a suar frio. Ver todos os diretores me encarando foi muito intimidador. Comecei a gaguejar, me deu um branco e no final das contas acabei botando tudo a perder. Eu não tenho mais coragem de olhar na cara da minha chefe. Acho que vou acabar pedindo demissão. Todo mundo já experimentou essa sensação. Você queria muito, muito que algo funcionasse, mas infelizmente não funciona, não dá certo, né? E foi o que aconteceu com esse cara aqui. Ele voltou da empresa cabisbaixo. Ele estava muito triste. Cabisbaixo é a junção de duas palavras muito comuns: cabeça, baixa. Então, se você estiver cabisbaixo ou cabisbaixa, significa que você está meio triste, está um pouco desapontado ou desapontada. Não está muito contente, não. Está cabisbaixo. Essa é uma palavra informal. hum? Pode ser usada com amigos e é uma palavra tranquila. E ele aqui está cabisbaixo porque ele perdeu a chance da vida dele. Eu acho que é um pouco exagerado, mas cada qual tem a sua vida, né? Ele diz aqui que já vinha lutando por essa vaga havia mais de 5 meses. Essa estrutura, vir lutando, significa que ele estava fazendo isso havia algum tempo. Nós temos um artigo específico sobre essa estrutura. Dê uma olhada lá no site, tá? Mas vir fazendo, vir andando, vir comprando. Essa estrutura significa que você está fazendo isso tem algum tempo. Eu venho estudando português há um ano, por exemplo. Eu venho ensinando português há 7 anos. E isso é verdade. Então, eu venho fazendo, você vem fazendo. O que você vem fazendo? E ele diz aqui que tinha falado com a chefe e ele ia apresentar um projeto para o novo cargo. Cargo, em português, significa posição ou a posição específica do seu trabalho. Por exemplo, se eu trabalho numa escola, o meu cargo é professor de português. Eu posso ter outros cargos. Aqui no Brasil, os cargos de gerência e chefia, ou seja, os cargos dos empregados mais importantes, por assim dizer, são os que pagam melhor. E um cargo mais simples paga menos. Então, se ele apresentasse um bom trabalho, ele ficaria
com a promoção. E aí o que aconteceu? Ele deu suor para fazer o projeto. Dar o suor, eu dou meu suor, você dá seu suor, eu dou o suor também. Significa fazer um esforço tremendo, um esforço muito grande, normalmente para conseguir um objetivo. Por exemplo, eu dei meu suor para montar a minha empresa e os meus alunos dão o suor para falar português melhor. São dois exemplos que eu posso dar. A gente também diz dar o sangue. Tem o mesmo significado, mas parece um pouco mais intenso. Eu dei meu sangue por essa empresa. Não é bom. Não façam isso. Você não vai fazer isso, hein? Não dê o seu sangue pela empresa se a empresa não der o sangue dela por você. Ele aqui continuou e passou várias noites em branco. Passar uma noite em branco ou passar uma noite em claro significa não dormir. Muitos médicos e médicas precisam passar a noite em claro para trabalhar com os pacientes. No passado, eu, Eliakim, trabalhei à noite, então eu passava as noites em branco para fazer o meu trabalho. Às vezes, passar a noite em branco também significa que você não conseguiu dormir porque você estava preocupada ou preocupado, mas não necessariamente com esse significado. Além de passar várias noites em branco, ele abriu mão de sair com os amigos e virou a cara para qualquer possibilidade de diversão. Abrir mão de alguma coisa e virar a cara para alguma coisa tem alguma relação, mas elas são diferentes. Quando você abre mão de alguma coisa, você desiste dessa coisa. Você diz: não vou mais fazer isso. Por exemplo, eu abri mão da minha oferta de emprego na China. E eu acho que eu já falei isso antes. Então, eu abri mão da minha oferta de emprego e não ficou legal. Hum, Você precisa tomar uma decisão. Você tem de abrir mão do seu emprego para conseguir um emprego melhor. É um outro exemplo que eu posso dar. Virar a cara para alguma coisa significa ignorar propositadamente. Ou propositalmente melhor. Você não quer ver ou saber dessa coisa. Você vira a cara para isso. Por exemplo, olha, eu virei a cara para tudo o que estava errado na empresa e continuei trabalhando. Significa, eu propositalmente ignorei tudo o que estava acontecendo e continuei trabalhando. E outro exemplo é: você não pode virar a cara para o fato de que o português é um idioma difícil. Mentira. Você não precisa acreditar nisso. Mas, mas virar a cara também pode ter esse significado. Ó. Continuando, na hora da apresentação, ele começou a suar frio. Aqui nós temos duas camadas de significado. A primeira, suar. Suar significa, sabe quando você corre, você corre e está cansado, o seu corpo está quente e tem líquido que sai da sua pele, dos poros da sua pele, né? Esse líquido é o suor. E quando você sua, a sua pele solta suor. Olha que frase, hein? Quando você sua, sua pele solta suor. Terrível. Ah, e suar frio aqui no Brasil significa que você está nervoso ou nervosa e o suor que você tem no seu corpo não é um suor de esforço, mas sim um suor de nervosismo. Por exemplo, eu comecei a suar frio quando percebi que o homem que estava na rua era um assaltante. Esse é um exemplo bem brasileiro. Eu comecei a suar frio quando percebi que o homem na rua era um assaltante. Continuando, ele diz: ver todos os diretores me encarando foi muito intimidador. Encarar
significa olhar fixamente, talvez com alguma raiva ou com curiosidade. Por exemplo, na rua, você não pode encarar as pessoas. É mal educado. hum? Não pode encarar as pessoas. Daí, aqui na história, ele começou a gaguejar, teve um branco, ou deu um branco nele, e depois ele perdeu tudo. Coitado. Gaguejar significa. Eu gosto dessa palavra, gente. É porque quando eu era criança, eu gaguejava um pouco. Não nada patológico, nada de problema assim de nascença ou coisa. Era porque eu era muito nervoso, então eu gaguejava. Ainda hoje eu faço isso, mas pouco, né? Bem menos. E gaguejar significa falar dessa maneira. Às vezes pode ser por nervosismo, às vezes é um outro tipo de condição. E dar um branco em alguém significa você subitamente esquecer o que você queria dizer ou o que você precisava dizer. Por exemplo, é terrível quando dá um branco na gente na hora da apresentação. É terrível quando dá um branco na gente na hora da apresentação. E aí, por causa de tudo isso, ele aqui ficou um pouco triste. Ele agora não quer mais ver a chefe e acha que vai pedir demissão. É um pouco exagerado, mas, como eu disse, tem gente que é assim, né? Então vamos lá. Agora, escutemos o diálogo, ou monólogo, melhor dizendo, mais uma vez, dessa vez na velocidade normal. Acabei de voltar da empresa. Tô cabisbaixo. Só quero enfiar a cara na cama e dormir. Acho que acabei de perder a chance da minha vida. Eu já vinha lutando por essa vaga havia mais de 5 meses. Falei com minha chefe e ela me disse que, se eu apresentasse um projeto de trabalho para o novo cargo e esse projeto convencesse o conselho da diretoria, eu ficaria com a promoção. Eu dei meu suor para fazer esse projeto. Passei várias noites em branco, abri mão de sair com os amigos, virei a cara para qualquer possibilidade de diversão. Virei um santo. Na hora da apresentação, comecei a suar frio. Ver todos os diretores me encarando foi muito intimidador. Comecei a gaguejar, me deu um branco e, no final das contas, acabei botando tudo a perder. Eu não tenho mais coragem de olhar na cara da minha chefe. Acho que vou acabar pedindo demissão. You just listened to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. I hope that this helped you. And if you want to find out the secrets to learn Portuguese even faster, head over to www.portuguesewitheli.com/gift. There, you'll find over 10 secret sources and techniques to improve your Portuguese even faster, spending very little. Thank you for listening and hope to see you soon. Até a próxima. Tchau.